Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas de comandos elétricos, vamos falar agora sobre partidas indiretas, né? O que é exatamente uma partida indireta, né? Ela tem a finalidade de reduzir a corrente de rush, isto é, a corrente de partida de um motor, seja para fim de minimizar o custo com proteções, seja para economizar energia nas partidas ou para fim de qualidade de energia, né? Existem diversas formas de partida direta, algumas que vamos falar aqui são essas três, mas pode até ser que, por exemplo, sua instalação suporte essas correntes de pico, mas ela gera alguns problemas na instalação. Por exemplo, imagine a queda de tensão de vários motores contínuos, né? Então, ela tem basicamente esses fins. Ou é para proteger, de fato, as suas proteções não ficarem tão robustas, se é para economizar energia nessas partidas, porque imagine, vários motores partindo, se você pegar isso no fim da conta, só com partida de motor você vai ter uma certa parcela ali. E a questão de qualidade de energia, por exemplo, as quedas de tensão que essas partidas resultam, né? Então você tem vários métodos para isso, foram inventados diversos métodos para isso, e a gente vai citar alguns aqui. E alguns outros métodos são basicamente formas baseadas nesses outros métodos de partida, né? A gente tem aqui o método estrela-triângulo. Ele utiliza 3 contatores e um relé temporizador para fechar o motor ou a tensão durante a partida. Passado o tempo, ele migra para outro fechamento em regime contínuo, né? Tem o soft starter, ou partida suave. Ele é uma chave eletrônica capaz de partir o motor numa tensão mais baixa e subir essa tensão até a nominal. Também suaviza o desligamento de motores, né? Então, assim, o soft start é também considerado um soft stop, se a gente for para pensar. E temos também o inversor de frequência. Ele não é uma forma de partida apenas, né? Ele é para controle de motores, e a parte de partida suave, desligamento suave, né, parada suave, é só um bônus. É como se eu estivesse comparando uma câmera fotográfica sendo soft start e inversor de frequência sendo celular. O inversor ele faz muito mais coisas, o celular ele faz muito mais coisas. Se você só precisa tirar fotos, basta a câmera fotográfica. Se você precisa fazer ligação, falar no WhatsApp, etc., você usa o inversor de frequência. É basicamente isso. A questão da partida é um bônus do inversor de frequência, mas não é a função principal dele. Tanto o soft starter quanto o inversor de frequência são soluções eletrônicas, coisa, são equipamentos mesmo. E o Estrela Triângulo, assim como outras partidas, como partida compensadora, série paralelo, são muito parecidas, né? São esquemas de comando para tentar, né? Com a temporização, tem o de resistência também, você coloca uma resistência para poder partir o motor. São várias situações assim para poder fazer isso. A tendência atual é que todos esses sistemas hoje gradativamente vão ser substituídos por soft start e inversor de frequência assim por diante, né? E aí deixando essas outras medidas como estrela triângulo, parte da compensadora para trás, né? Não usando tanto, começando a usar mais soft start mesmo. A partir da estrela triângulo, graças a ela é possível reduzir a corrente de partida para um terço da original. Entretanto, não é qualquer motor que pode ser partido dessa forma, né? Se for necessário que ele tenha pelo menos 6 terminais, né? Porque tem motor que só tem 3, só parte ele numa tensão. E tem motor que você consegue partir em várias tensões, é como se fosse bivolt, trivolt, muitas aspas, e assim por diante. Você pode fechar ele em várias tensões que você tem disponível. Só que, para essa situação, eu preciso que o motor possa ser partido em 2 tensões diferentes. E uma dessas tensões, a menor tensão dele é a tensão da rede, e a tensão que eu vou partir em estrela seja a raiz de 3 vezes maior do que a tensão que eu vou ligar ele. Como assim? Se eu tiver uma rede de 220/127, o meu motor precisa ter fechamento de 220/380. Ou seja, aqui é meu triângulo e aqui é minha estrela. Então, como eu vou partir o motor em fase-fase, vou ligar meu motor em fase-fase, vou ligar ele em 220. E eu preciso partir ele na estrela uma tensão que eu não tenho na instalação. Como assim? Eu tenho um 220/127, eu não tenho 380 aqui. Mas eu preciso de um motor com 380. Porque 380 é o raiz de 3 maior do que a tensão que eu vou ligar. Se eu tivesse, por exemplo, uma situação que eu tenho uma rede de 380/220, eu vou ligar meu motor, né? Meu motor em triângulo, vou ligar ele em 380. Então eu preciso que ele tenha uma tensão disponível no motor, né? Eu possa ligar ele em 660. Porque ele é raiz de 3 vezes 380, né? Então eu preciso de um motor especial. Ou seja,
Eu tenho lá meu motor que ele fecha em 220, 380, 660, 700 e pouco, sei lá, depender. Então eu preciso fechar minha estrela aqui e fechar meu triângulo aqui. Se eu só tiver um motor que seja 220/380, eu não consigo fazer uma estrela triângulo. Porque eu não tenho uma tensão raio de 3 vezes maior do que a tensão que eu de fato vou manter o motor em regime contínuo. Isso vai ficar um pouco mais claro depois de alguns exemplos. Mas o que são esses fechamentos? Essa aqui é uma situação para três pontos, 6 pontos. Eles têm motores de 3 pontos também, né? Mas como eu falei, a estrela triângulo precisa de pelo menos 6. Tem motores que têm 9 pontos, tem motores que têm 12 pontos. E aí você tem diversos tipos de fechamento nele, né? Então, assim, quando você liga em estrela, o que acontece? Você alimenta as fases para cada bobina aqui do motor, né? E você fecha todas elas, você une elas, curto-circuita nos terminais número 2, você curto-circuita eles como se fosse um ponto neutro aqui, né? Um ponto de ligação aqui. Então eles são fechados assim. Isso é fechar de forma estrela, né? Você liga eles aqui assim, dessa forma. E essa é a ligação de maior tensão, né? Tipo assim, eu vou ligar aqui meu 660, meu 380. E na ligação triângulo eu vou ligar meu 220, meu 380. A menor tensão é ligada aqui. Então não tem um ponto neutro, digamos assim, aqui, né? Aqui é como se fosse assim, ó, tem um F 380 aqui, né? Opa, 220. E aqui meu 380. E aqui eu só tenho 380, né? Eu não tenho meio que a referência de tensão ao ponto neutro, né? Então eu vou ligo aqui e jampeio, né? Basicamente. A ideia do estrela triângulo é você fazer esses dois fechamentos, não vou dizer simultâneos, mas fisicamente eles estão simultâneos, eles não são energizados de forma simultânea, uma vez um e depois outro. Você fecha, por isso se chama estrela triângulo, não necessariamente nessa ordem. Eu fecho em estrela, primeiramente, dou um delay até o motor atingir o torque necessário e depois eu ligo ele em triângulo e aí o triângulo assume o resto da energização, digamos assim, até o motor ser desligado. Eu tenho aqui um exemplo de motor, olha só, ele é 220/380, né? Aqui é a minha ligação triângulo ou delta, né? E aqui é a minha estrela, né? Ou Y. Esse motor eu posso partir em estrela triângulo considerando 220. Se eu tiver uma rede 220/127, eu posso facilmente partir isso aqui em estrela triângulo. Posso, tranquilo. Por quê? Eu tenho um 220 para onde eu tenho um 220, né, onde o motor vai rodar, e eu tenho um 320, 380 para poder partir o motor, tá tranquilo. Agora, se eu tivesse uma rede 380/220, eu não teria como, porque o meu delta aqui agora é o 220, ou é o 380. Eu não tenho uma estrela, raiz de 3 vezes maior, que seria o quê? O 380 vezes raiz de 3 que dá, nada dá 658, né, mas aproximadamente 660. Eu não tenho 660 aqui para poder fechar em estrela, né? Então não dá para partir, eu teria que partir esse motor em soft starter, por exemplo. Assim, como é a estrela triângulo? Geralmente você vai precisar de 3 contatores, e não vou falar do comando ainda, mas você só você vai precisar de 3 contatores. Por quê? Um contator de fato é o meu principal, chamei aquele de K1, mas pode ser o contator principal da carga, o contator efetivo que eu vou usar para comandar as coisas. E eu tenho os outros contatores que pode ser chamado de contator 2 ou contator 3 em algumas literaturas, né? E aí qual é o seguinte, eu pego o seguinte aqui, ó, tenho meu contator, ligo ele. Qual a diferença agora? É que eu pego, todas que vocês verem essa ligação em paralelo aqui, nada dele é um jump, né? Ele vai lá e jampeia, né? E aí eu jampeio aqui pro meu contator triângulo, né? E desse contator triângulo eu vou lá e alimento o motor, né? Vou aqui e alimento o motor. Outra situação também é esse aqui, estrela. O estrela vai lá e jampeia aqui, né? E esse fechamento aqui eu curto-circuito ele, formando uma estrela. Então o que acontece? Na verdade eu parto K1 e parto minha estrela ao mesmo tempo, parto em estrela, e aí a partir de um temporizador ele vai contar um tempo X para poder o motor chegar até o torque, de um valor de 15 a 5 a 15 segundos. Depois disso eu vou desligar esse aqui e vou partir esse. E o K1 fica sempre ligado, depois que ele parte. Então eu vou lá e alterno. Então parto estrela, temporizo e depois mantenho o triângulo e o contator principal ligados ao mesmo tempo. Então a priori a dupla é K1
e K estrela, e depois é K1 e K delta, K triângulo, né? Em nível de comando, a gente ainda não está falando muito sobre comando, a gente está falando sobre partida de potência, mas vou só dar um insight o que quer dizer essas ligações de comando. A gente vai falar sobre elas em mais detalhes quando eu for falar, né, vários temas, como é que fazer vários esquemas de comando diferentes para várias situações. E a gente vai tentar falar sobre essas bases, assim, digamos assim. Bom, eu tenho aqui, né, pode ser aqui 220, 127, meu comando não tem muita importância aqui nesse momento. Então, assim, sempre que vocês verem um comando partindo de, tipo assim, eu tenho aqui o mais alto, é de onde parte, né, ele é lido de cima para baixo. Sempre que eu tenho essa condição aqui, significa que essa condição, ela atinge todo mundo, né? Isso aqui é uma botoeira de desliga. A botoeira de desliga fica acima de todo mundo, porque quando ela desliga todo mundo. Então, tipo assim, ela tá lá na prioridade, né? E ela geralmente é NF, normalmente fechada. Por quê? O sistema tá ligado. Na verdade, ele não tá ligado porque eu tenho outro botão aqui, que é o botão de ligar, que é normalmente aberto. Então, essas botoeiras, elas geralmente não têm retenção. O que é retenção? Você aperta e ela fica ali ligada. Não. Você aperta, ela dá uma pulsada e sai. É como se fosse um pulsador de campainha, né? Então, o que é que acontece? A partir do momento que eu parto aqui, eu teria que ficar com eles segurando. Mas não vamos entrar ainda nessa seara. Eu aperto aqui e ele liga, né? Aí eu tenho que fazer um comando de selo para, quando eu apertar, esse botão ficar ligado. Mas vamos ignorar isso por um momento. Para poder desligar, eu tenho que apertar esse aqui, que é o de desliga. Porque eu vou lá e abro o circuito. Então, o botão de desligar abre o circuito, o botão de ligar fecha o circuito, né? E aí, o que que acontece? Eu preciso partir, né, o meu contator estrela e meu contator principal. Além também do meu temporizador. O temporizador a gente vai falar um pouco depois, em outras aulas, o que, que ele faz. Mas, basicamente, ele energiza a sua bobina, demora um tempinho, e aí sim ele abre seus contatos relé para você usar em outras programações. Então, o que que acontece aqui? A partir do momento que eu ligo o meu K estrela, os contatos dele, os contatos sociais dele que são normalmente abertos vão fechar e os normalmente fechados vão abrir. Eu tenho aqui normalmente aberto. A partir do momento que eu energizo aqui, esse contato fecha. Ou seja, agora eu tenho um contato de selo, eu criei um loop aqui. Então o meu contato vai ficar ligado para sempre, aspas, até que eu desligue esse contato. Até que eu pare de energizar isso, esse contato sai. Então eu preciso desenergizar ele aqui em cima, né? Porque senão eu já criei um loop aqui de energização. Então eu vou lá e aperto o botão de desliga. Aí nesse caso eu vou lá e desligo a bomba. Então, para criar esse efeito de retenção, de eu manter a coisa ligada, até que uma outra condição dispare, eu preciso de um contato de selo, ou seja, eu preciso de um contato NA ligado em série, em paralelo com o ligamento, mas em série com a bobina, para poder eu criar essa retenção, né? Então, eu ligo ele fica ligado, por mais que eu solte esse botão aqui já voltou a ser aberto, ele está sendo energizado em paralelo por outro lugar. Então, ele vai manter ele ligado, né? Só que aí o que acontece? O que está em série é uma ordem de dependência, né? Então, ou seja, tudo que está aqui fechado vai ligar. Tudo que tem em paralelo, eu meio que dou um branch, um desmembro assim, e eu aciono outras coisas ao mesmo tempo, né? Então, o que é que acontece? A partir do momento que eu ligo aqui e que eu energizei, bati o botão e liguei, eu acionei também o quê? Eu acionei esse RT1, meu relé temporizador. Ele está setado para 15 segundos, ou seja, eu alimento ele, 15 segundos depois ele vai acionar os contatos dele. Então, o que é que acontece? Eu tô partindo, ó, tá aqui em paralelo. Eu tô partindo o quê? Né? E aqui também eu tenho um selo também desse contator. Eu tenho o selo do KY e tenho o selo do K1. Então o que é que acontece? Eu energizei os dois até que eu bato o botão aqui e desarme todo mundo. Mas vamos lá. Eu energizei KY e K1. Por quê? Eu parti ele em estrela. Parti ele no contator principal e parti ele em estrela. E também energizei a bobina o A1, A2 do temporizador. Ou seja, vai passar 15 segundos, depois dos 15 segundos, o que vai acontecer? Eu vou mandando uma estrela embora. Ou seja, esse contato aqui vai abrir agora, que é o contato do relé temporizador 1. A partir do momento que eu abri ele, né, eu cessei minha estrela. Mas como é que eu vou? Aí, a partir do momento que eu faço isso, eu já tenho que energizar meu K delta, né?
Ah, mas o meu K1, K1 continua ligado. Tá vendo que a única condição dele aqui é o quê? É energizar e desenhar pelo botão. De resto, ele fica sempre ligado. Tem gente que faz o seguinte: esse temporizador ele tem geralmente um contato em FNA. Então, geralmente ele faz o seguinte: mantém geralmente o K1 ligado, o K estrela ligado, né, no NF desse temporizador. E depois que ele energiza, esse NF abre, eu deixo de energizar a minha estrela e energizo o meu triângulo, né? Só que o que, é que eu fiz aqui? Eu fiz de outro jeito. Eu fiz um jeito indireto de travar, de intertravar a estrela com o triângulo, que é como? Chamado intertravamento, né? Elétrico, né? Nesse caso. O que é isso? Sempre que você vê, por exemplo, dois contatores aqui alimentados, eu tenho o KY e o K-delta, que é o estrela e triângulo. Quando eu vejo, por exemplo, aqui, ó, o NF de um ligado no NF do outro, por exemplo, K estrela, eu tô com o NF do K delta em cima dele, e o K delta eu tenho o NF do estrela em cima, significa que eu intertravei eles. Ou seja, a partir do momento que eu ligo o meu KY, eu não deixo o meu K delta ligar. Porque a partir do momento que eu energizo isso aqui abre. Então, a partir do momento em que, né, a partir não, já é depois, né? A partir do momento que depois isso aqui, esse temporizador vai energizar o contato, ele dá um retardo, né, ele energiza, e depois é que ele mexe os contatos dele, a partir do momento que eu abrir aqui, eu desenergizo esse, ou seja, essa minha condição de manter isso a partir do momento que isso aqui tá aberto agora, ele volta a fechar, né? E aí, beleza, ele fechou, né? E agora, com o meu K1 ligado, eu fecho aqui e isso aqui se mantém fechado. Aí, ou seja, agora eu parti ele em triângulo. Então, dessa forma, com esse comando, eu consigo fazer isso, né? A gente vai falar mais sobre comando em outras aulas, mas é porque esse tipo de partida, ela é um comando. Ela precisa de um comando, ela é um comando para poder fazer isso. É uma gambiarra de comando para poder fazer esse tipo de coisa, né? Muitos comandos, assim, de partida indireta, que usa chave compensadora, resistência por resistores primários, é sempre muito baseado nesse conceito. Eu dou um jeito de limitar a tensão, de fechar ele em outra tensão para poder partir o motor e depois eu fecho uma tensão nominal. Ao invés dessa estrela, eu poderia ter resistores aqui para poder cair a tensão que vai para o motor, né? Eu poderia ter também partida compensadora que usa um transformador. Então eu fecho num tap, né? Eu fecho o motor numa tensão menor e depois fecho no outro tap o transformador para poder ligar ele assim. Então tudo é essas gambiarras de comando para poder partir a bomba ou o motor. Então assim, essa é a cara, né, dos sistemas que tem estrela triângulo, né? Perceba aquilo, né? Venho aqui com o meu contator principal, esse é o contator principal, esse é o meu contator triângulo e esse é o meu contator estrela, né? Então ele é jampeado aqui por cima, aqui é fechado em estrela, aqui é jampeado assim. E aqui pode ser relé térmico, o nosso exemplo a gente está usando sempre junto ao motor. Então daqui eu vou pro meu motor, né? E daqui eu vou pro meu motor também. Então meu motor vai ter duas alimentações, né? De fato, vai ter uma alimentação principal e a outra vai ser o estrela triângulo, né? Aqui é o principal e aqui é o estrela triângulo, porque ele vai comutar dependendo da situação. Isso aqui é um temporizador. Que aqui, isso aqui isso aqui é um print de uma instalação gringa, digamos assim, né? Estrangeiro. Eles usam azul para as fases também, né? Isso aqui é um temporizador deles, aí você seta por aqui. Aqui é o temporizador, né? O temporizador da Vega, tá vendo? Você ajusta aqui com uma chave Phillips, você acerta aqui quanto que ele vai ter de retardo para poder comutar os contatos depois que ele energizar. Tem também o chamado relé estrela triângulo, que é basicamente conjunto pronto, você pode comprar ele também. E aqui eu tenho um temporizador também acoplado, né? Raramente a gente vê essa situação, geralmente ele é montado assim mesmo, né? E assim por diante. Vamos a alguns exemplos aqui, né? Vamos dimensionar, especificar o disjuntor e contatores para alimentação e partida de estrela triângulo da seguinte bomba de incêndio. O que é uma bomba de incêndio aqui? Isso aqui vai ser importante um pouco mais tarde, né? Mas vamos lá. Ela é 220/127. Na verdade, ela tem fechamento 220, 380 e 40, 140. A rede que é 220, 127. Então, eu posso partir a estrela do triângulo desde que seja em 220, né? Porque eu tenho 380 disponível. Mas se for 380, a minha rede, eu não teria como, porque eu não tenho 660 aqui. Eu teria que partir isso com soft start, por exemplo. Se o meu intuito é só partir suavemente,
Então vamos lá. A minha corrente em 220 é 49,8, né? Tem uma outra leitura aqui que é o seguinte, é o AFS, que é a corrente com fator de serviço, né? Então, eu posso pegar 41,8 e 62,3, né? Então, minha corrente vai ter que ficar, vou ter que dimensionar as coisas para ficar dentro desse range aqui, né? Minha corrente de partida é 7,5 vezes a corrente nominal, ou seja, 41,8 vezes 7,5 que dá 373,5 amperes. Como é uma bomba de incêndio, a proteção dela tem que ser apenas magnética. Eu digo incêndio, a principal, secundária ou principal reserva, mas jockey não entra dentro desse critério, ok? Vamos lá. Então, minha corrente de 20 está dentro desse range aqui, minha corrente de partida está dentro desse aqui. Como minha corrente de partida é de 7,5, né, geralmente os disjuntores motores têm uma corrente de disparo instantâneo, ela começa a disparar instantaneamente em valores de 10, 13, 15 vezes. Então, eu vou ignorar isso aqui. Vamos lá. Então, eu vou escolher meu disjuntor de 65. Ora, eu não deveria colocar um disjuntor menor que 62 e maior que 49? Por que eu estou botando maior? Ele não vai desarmar? Então, eu não tenho proteção contra sobrecarga aqui. Então, esse disjuntor, essa corrente aqui, não é uma corrente de desarme. A única corrente de desarme de atuação é essa aqui, a magnética, né? Então, eu vou colocar só um disjuntor para poder suportar a corrente que passa. Então, irrelevante essa questão. Eu preciso dimensionar, então, um sistema que aguente essas correntes aqui. Simplesmente. Ele não vai desarmar nessas correntes, né? Então, se eu for pegar um cabo de 16 milímetros quadrados, né? No regime B1, né? Somente ele no eletroduto, 3 condutores carregados, cabo 1kV, 88 amperes. Com um fator de correção, sozinho no eletroduto, 40 graus, né? Tenho 76,56 amperes, né? Mas a corrente está nesse range, o meu disjuntor aguenta 65 amperes, não atua 65 amperes. E meu cabo aguenta isso, então tá tranquilo. Eu vou usar esse disjuntor aqui da Vega, disjuntor motor, né? E tranquilo. E quem que vê essa questão da proteção magnética? Então, é uma questão da norma de bombas de incêndio. Tem uma norma só para bombas de incêndio, tem a parte hidráulica lá delas e tem a parte de elétrica, de casa de bombas, né? E tem a parte da elétrica também. Essa norma aqui, ó, 16704 de 2019. Atualmente, a mais recente é essa, na data civil, né? Então, os elementos de sobrecorrente tem que ser não térmicos. Então, as proteções só podem ser magnéticas, só posso proteger contra curto-circuito. A sobrecorrente do curto-circuito e não sobrecarga, né? Essa bomba não pode desarmar em sobrecarga. O que é sobrecarga de uma bomba? Quando a gente for falar um pouco sobre bombas em alguns outros vídeos que eu pretendo fazer, a gente vai entender o que causa exatamente a sobrecarga em uma bomba, por exemplo. Mas basicamente a sobrecarga pode ser por duas situações. Ou ela está fora do plano de eficiência dela. Seja porque eu jogo meu ponto de operação da bomba todo para a direita, então tem meio que um curto-circuito hidráulico, né? A bomba está em sobrecarga, é uma bombinha para uma tubulação sem impedância hidráulica nenhuma. Então, vou jogar meu ponto de operação para frente, vou jogar a bomba a ponto de run-out. Então, a bomba vai gerar uma vazão muito maior do que ela devia, e aí ela vai consumir uma corrente muito maior. Saca? E vai passar daquele fator de serviço que ela foi, pelo qual ela foi dimensionada. Né? Então, meu disjuntor precisa desarmar. A outra situação também é que ela pode consumir bastante energia num elemento, quando eu estou mais resistivo, um sistema de alta impedância hidráulica, né? É uma válvula meio fechada, a tela toda fechada e a bomba lá ligada, né? A pinos desligado, né? Geralmente, até em rede de pressurização, você deixa a bomba ligada só até precisar e depois você desliga. E não deixar ela ligada assim. Então, essas questões acabam com a vida útil da bomba. No caso aqui das bombas de incêndio, é porque ela não pode. Sobrecarga, abriu vários hidrantes. Não deveria ser feito para abrir dois, né? Se abrir mais, não, os hidrantes não vão funcionar direito, ok. Mas a bomba não pode desligar por isso. Um sistema de emergência. Então, é muito mais perigoso desligar o disjuntor, muito mais perigoso a proteger a elétrica nesse caso do que o combate a incêndio, né? Mas você precisa avisar que chegou essa sobrecarga. Isso aí já são questões mais específicas, só dei uma pincelada aqui, mas não é o foco dessa aula, só uma pincelada. Agora vamos juntar os contatores, né? O principal, estrela e o triângulo. A gente tem aqui o seguinte, nossas correntes aqui a gente trabalhar em torno disso aqui, né? A gente pode trabalhar para mais, porque o contator ele não desarma, ele precisa aguentar.
Vocês vão ver em muitas literaturas o seguinte, o K-delta e o K1 são dimensionados juntos. Por quê? O K1, ele está tanto na partida quanto no regime contínuo, então ele precisa aguentar muito, né? Precisa aguentar toda a carga, seja na partida, seja no durante. E o K-triângulo, ele não está presente na partida, mas ele está presente no regime contínuo. Apesar de que ele pega um certo pico de corrente. Então ele precisa ser dimensionado para ser 3 mesmo. Então geralmente você dimensiona esses dois juntos. Então assim, a corrente que vai passar nessa terminação quando você liga ele desse jeito vai ser o seguinte. Vai ser a corrente nominal sobre raiz de 3, né? Ou, se você pegar 1 sobre raiz de 3, você vai encontrar 0,58. Então, você pode encontrar 1 sobre raiz de 3 ou 0,58 em algumas literaturas. Então, eu vou pegar a minha corrente, né, minha 73, vou multiplicar por 0,58 e vou ter 36,13. Vou por cima para mais aqui e vou ter 40 amperes em AC3, bobina 220, porque meu comando é 220, né? Já o meu K estrela que vai pegar a partida, minha corrente sobre 3. Então você vai ver geralmente em algumas literaturas 0,33 ou 33,33%, né? Por que eu peguei meu 49,8 e não 62? Porque assim, aqui eu influencio falta de serviço. Se tem a partida, não é o regime da bomba, a bomba trabalhando, né? Você não tem corrente de pico com falta de serviço, é a corrente de pico. Então eu vou pegar meu 49,8. Então, vezes 0,33, eu tenho 16. Eu não tenho contadores de 20 amperes, não os mais comuns, eu tenho 25. Vou usar 25 então. Fica minha partida. Minha partida originalmente era 7,5. Agora, se eu dividir 3, eu tenho 123,8, ou seja, 2 vezes e meia a minha corrente nominal anterior. Eu consegui limitar. Em vez de 7 vezes, agora eu tenho 2,5. Né? Se fosse uma situação normal aqui, eu poderia usar provavelmente um disjuntor com você nessa situação. Precisaria de um disjuntor motor. Eu poderia usar um relé térmico, deveria, claro, óbvio. Mas quando você usa um mini disjuntor, lembra daquela aula de disjuntor? Eu preciso sobredimensionar meu disjuntor por conta da partida. Ele não regula. Nesse caso, como minha partida caiu, eu posso dimensionar meu disjuntor simplesmente com a corrente de regime, né, contínuo. Agora vamos escolher nossos contatores, né? Eu peguei o quê? Eram 2 de 40 e um de 25, né? Porque esse aqui é o principal e o triângulo, e esse aqui é a estrela, né? Então eu vou pegar um de 25. Eu preciso desses contatos auxiliares, é importante notar isso, né? E aqui eu escolho a bobina, porque aqui é onde tem esse losangozinho, eu escolho qual a bobina de acionamento dele. Eu preciso ver os contatos auxiliares também. A gente não vai falar muito de comandos aqui, mas perceba que o K1 ele aparece no comando 2 vezes. Eu preciso de. Ó, lembra? O que tem 1 e 2 é normalmente fechado, o que tem 3 e 4 é normalmente aberto. Quando você tem esses com 2 números, geralmente é o quê? É a primeira fila de contatos, né? E quando tem 2 é a segunda fileira de contatos. Eu tenho 2 contatos abertos, porque eu tenho 13, 14 e 23, 24. Se eu tivesse 3 contatos abertos, eu teria 33, 34, 44, 40, 43, 44, 53, 54 e assim por diante. Se fosse vários contatos auxiliares em NA ou NF, 11, 12, 21, 22 e assim por diante. Então precisa de no mínimo 2. E a gente pega alguns outros contatos reservas, né? A gente vai pegar só para NA aqui, a gente precisa de um NF também para fazer alguns intertravamentos. Vou pegar aqui por fim de, né, segurança, posso usar para algum outro comando, etc. Vou pegar esses aqui, né? Então tá dimensionado. Como é que fica meu diagrama de potência? Ele fica assim. Aí veja só que estranho, eu tenho um disjuntor de 65, mas aqui no meu contator passa 40 e 40. Por quê? Eu parto com 25, porque ele é menor aqui, né? Ele só vai partir, só sai partida, e esse aqui parte e se mantém durante a rede. E o delta é só durante o regime contínuo. Então, esses dois contatores vão estar dividindo a corrente ali. Então, por isso que ele é menor, né? A capacidade dele, porque é meio que passa dividido aqui, né? Então, esse é o motivo. Okay? Então, você coloca a numeração do contator, as características dele e a bobina de acionamento dele. Aqui. Agora vamos falar sobre soft start, né? Ele é uma chave eletrônica que parte o motor gradualmente numa partida suave, de modo a limitar o choque mecânico, o golpe de ariete, no caso de booms, e o pico de corrente. E como ele também. O que é o golpe de ariete? É por conta dessa inércia, né? A velocidade da água, se ela está no zero, e do nada ela parte para uma certa velocidade. Como a água é um fluido que não é. Ele não é. Ele é compressivo, mas muito pouco.
ele vai dar aquele choque, aquele bate-bate. E aí pode reduzir a vida útil de componentes, pode reduzir a vida útil da tubulação, para até estourar uma tubulação em alguma situação, seja um fechamento rápido, seja uma mudança rápida né? Seja para mais ou para menos, uma aceleração ou desaceleração desse fluido com o golpe de arete. O soft start, como ele suaviza tanto a partida quanto a parada, tal qual o inversor também faz, eu limito meus golpes de arete na parte hidráulica. Então eu, né, melhoro tanto a situação da bomba quanto da hidráulica no geral. Esse tipo de chave utiliza técnicas do ramo da eletrônica de potência para poder acionar a carga numa tensão reduzida até sua tensão nominal. Ele usa tiristores, né, que usa para poder partir a carga, depois ele dá uma bypassada, ou a depender da tecnologia do inversor, né, ele usa os tiristores para partir, depois ele tem um bypass interno, e depois que parte, ele bypassa a carga e segue. Ou você precisa, às vezes, colocar um bypass físico, um contator bypassando o socket depois que ele parte, em paralelo com ele, assim por diante, né? Bypassando, e assim por diante, dependendo do soft start, né? É, ele passa a chegar na tensão nominal, suavizando a velocidade e o torque durante a partida, né? Ele é capaz de controlar apenas a aceleração e desaceleração do motor, e não controlá-lo. Fica nessa última função a carga do inversor de frequência. O inversor de frequência é muito mais caro do que o soft start. O soft start é muito mais caro que o estrela do tempo, né? Mas a tendência é tudo ser substituído pelo soft start, né? Geralmente você usa estrela triângulo, partida direta, a partir de 5 CV em 220, a partir de 7,5 CV em 380. Mas você pode fazer essas partidas indiretas antes também, se você quiser não ter tanto golpe na hidráulica, ou questão de qualidade de energia, assim por diante. Não é uma regra, é só um certo direcionamento, um conselho, essas potências de a partir de quantos cavalos a bomba precisa de partida indireta. Celestata geralmente tem essa cara aqui, né? Tem isso aqui, você pode abrir ele, né? Aqui, né? Ele e fazer. Tem uns trimpotes aqui que você regula, né? Com a chave de Phillips e vai regulando o tempo de aceleração, o tempo de aceleração, a partir de quantos por cento da tensão ele parte e assim por diante, né? Eles são bem grandes. Aqui eu tenho um da VEG, Siemens, Schneider, né? Tem uns que tem HM, esse aqui, por exemplo, tem HM, né? Tem outros que aqui você faz assim, você pode ligar aqui você conecta um cabo e liga a HM dele. E a HM interface é uma máquina. Então, em vez de você colocar aqui, você basicamente tem umas teclas e você seta os botões. Igual aqui tem HM incorporado. Aqui você pode pegar opcional. Aqui já esse modelo eu não sei. Talvez ele tenha por essa portinha aqui, ele dá assim. Você pode colocar, pega um cabinho, liga ele, faz um recorte na porta do quadro e coloca a HM lá, para não precisar setar, abrir na porta do quadro e tal. Você seta por ali. Você também pode setar isso aqui para o computador também. Você baixa o software do fabricante e faz as suas programações, suas alterações ali pelo computador muito mais fácil. Ok. Aqui para você ter a ideia, aqui é um soft starter de 65 amperes. Perceba, essa aqui é a chave seccionadora. Aqui tem os disjuntores. Olha só a comparação de tamanho aqui. É como se ele fosse 3 vezes mais alto do que o disjuntor. Então, geralmente, você não vai ver um soft starter num caixa trilhodinho, você, né, geralmente um quadro com uma boa profundidade para poder caber ele, né? Em alguns casos, só depender, não só por ele, pelos disjuntores também, às vezes pode ser que esse quadro seja autoportante, um quadro que apoia no chão. Por conta que ele não iria ser suportado numa parede, por exemplo, né? E aqui, eu tenho o meu soft starter, a eletrônica dele, né? Ele começa aqui, então, tipo, ele tem isso aqui se chama tiristores, né? Eles basicamente vão cortando a corrente alternada, né? A ponto de reduzir a tensão eficaz, né? Que chega ao motor, né? E aí, ele vai controlando a tensão que chega nele até chegar à tensão nominal. Então, alguns aqui tem até um contator aqui de bypass, né? Nele tem algumas proteções soft starter. Ele mesmo funciona como um relé térmico, né? É, Então, assim, na estereotriângulo você não tem essa função, né? Porque aí você precisa botar um relé térmico, ou não botar um relé térmico no caso de incêndio. Mas no self-starter, ele é um computadorzinho ali, né? Um controlador, microcontrolador. Ele mesmo
faz as proteções que você precisa. E se não você precisa de juntar, obviamente, porque o disjuntor é proteger contra o curto-circuito, mas proteções mais finas, alguns ajustes, você faz no próprio soft start, né? Então ele faz tudo isso aqui, ele vai lá, faz a leitura de quanto tá parte. A partir do que chegou na tensão nominal, ele bypassa, e aí, né, chega a tensão nominal ao motor. Agora eu vou pegar a mesma bomba lá, né? Só que qual a diferença agora? Né? A gente faz o soft starter e agora a rede é 380. Então não tem condição de partir em estrela triângulo, porque não tem 660 de motor. Vamos pegar as características dele aqui, 28,8 amperes às 36 amperes, porque eu peguei a corrente nominal dele em 380 e peguei a corrente nominal com fator de serviço aqui. Tá? E a corrente de pico dele, 16 amperes, porque 7,5 vezes a corrente nominal dele, que é 28,8 em 380. Então o que acontece? Mesma coisa, vamos usar um disjuntor motor, só que agora a minha corrente é menor, 36. Vou usar um disjuntor motor de 40. E aí ele começa a desarmar a partir de 520 amperes, né? Meu cabo agora já reduz consideravelmente, não era mais 16, agora é 6 amperes. Na casa das minhas condições ele consegue aumentar 48 amperes. Então eu tenho um sistema que roda, sei lá, ele não está protegido contra termicamente, né? Mas vamos dizer assim, o que seria razoável é 36 amperes, eu tenho coisas que aguentam 42 amperes, 40 amperes, tá tudo aí, então eu tenho uma certa margem aí, né? E agora especificamente o soft starter, né? Peguei também da VEG aqui, ó. Lembra daquele soft starter da VEG, o SS05? Ele aqui, você abre ele e faz as regulações. Aqui eu coloco quais proteções eu quero ajustar, eu coloco meus set points aqui. E aqui eu abro e posso ligar essa minha HM remota. Eu posso colocar para o sistema supervisório, né, para monitorar esses pontos, e posso colocar também o HM aqui para monitorar e, né, setar meus pontos por essa telinha aqui, né. Então vamos lá, eu vou, ó, perceba, meu motor aqui é de 60 CV, né, 15 kW 60 CV. Mas perceba aqui que, olha, não vá muito aqui, ó, porque ele mesmo fala, ó, os potentes motores podem variar conforme o fabricante ou a velocidade. Então, o fabricante bota as tabelas, mas você percebe que ele não quer se atualizar com nada de escolha delas. Então, assim, por isso que não pegue simplesmente a potência e coloque aqui. Ou faça com certa margem, ou você mesmo pega a placa do motor e mesmo você faz esse estudo aqui para escolher a corrente. Mas não vá muito nessa pegada de escolher até por isso aqui, ó. Isso aqui geralmente é trifásico. Você não vai encontrar bifásico aqui, né? Então, enfim, 45 amperes. Aí o que que acontece? Eu vou ter aqui esse meu soft start da VEG, ó, aqui eu posso escolher ou não. Eu vou basicamente fazer o seguinte, overcurrent, que é minha sobrecorrente, eu vou desligar, né? Perda de fase também, a gente coloca sempre, porque enquanto a bomba estiver rodando, você não, deu queda de fase, alguma coisa, ela não pode parar, por isso. Então, né, tem essas questões específicas de bomba de combate a incêndio, mas não vou entrar muito nessa seara aqui, né? Ele tem proteções de sobrecarga, sequência de fase correta, falta de fase, sobrecorrente imediata, rotor bloqueado. Mano, ele tem. Ele é um relé de proteção praticamente, né? Você pode escolher para poder partir aqui, ó, tempo de aceleração 1 a 20 segundos. Posso desacelerar, colocar um tempo de desaceleração. Posso limitar aqui, ó, para ele partir a partir de 30% da tensão, a partir de 40%, e assim por diante, né? Número máximo de partidas por hora, que é o tempo de vida útil dele de ficar chaveando. Então sempre verifique o datasheet do fabricante. Bom, como é que fica o nosso diagrama? O diagrama de potência é simples, olha só, tem um disjuntor aqui magnético 40, né? Porque aqui é 380, a gente está em 380 agora. 40, 45 aqui, né? Beleza. Coloquei esse aqui da VEG. Esse aqui é o símbolo do soft starter, né? O que fica no comando? A diferença aqui é o seguinte, vamos lá. O meu soft starter, vale a pena você olhar o datasheet, né? Do seu soft starter. Qual que é a questão? Vamos ignorar o soft starter aqui no momento. O soft starter ele pode ser usado como um contator, né? Você não precisa nem um contator aqui em linha, ele mesmo aciona. Mas qual é a questão? Olha só, eu tenho meu sistema aqui que eu bato meu botão, ele aciona o meu contator, e aí o que ele faz? Ele cria um loop, porque esse aqui fechou, e aí ele basicamente está sendo energizado aqui. A partir do momento que esse contato solta, não importa, porque agora eu estou sendo alimentado paralelamente. Então, eu crio um selo para eu poder desligar, eu tenho que apertar esse botão aqui, aí ele vai lá e desliga. Então, eu crio uma retenção aqui para isso.
Por que tá KA e não K1? É porque eu estou usando um tipo de contator especial aqui, não é um contator de potência, é um contator auxiliar. Ele é só para poder passar a corrente de comando no A1 e A2 dele. Por quê? Eu estou usando o seguinte, meu soft start, eu alimento a eletrônica dele, meu A1 e A2, para ele estar lá ligado. E aí, para eu poder partir a bomba, eu alimento outros contatos. Eu alimento DI1, jampeado com A1. Então, eu peguei meu contato auxiliar do K1, do KA1, e joguei aqui, né? Por que 2223? Porque eu preciso do mínimo 2 contatos aqui. Geralmente, os contatores auxiliares, não um bloco de contatos auxiliares. Eles têm geralmente 4 contatos auxiliares, né? Vou pegar 2 aqui no mínimo. Um para fazer o selo e outro para, quando eu ligar esse contator, energiza isso aqui também. Então, eu partir meu soft starter, ele vai deixar, essa corrente vai ligar a minha bomba, ok? Bom, fofinho é isso, né? O inversor de frequência eu não vou falar nessas aulas, porque ele não tem a ver com potência, ele tem a ver com potência, obviamente, mas ele é mais para controle de motor, então ele é muito associado a comando e não vale a pena eu falar muito dele, porque o que eu falei de soft starter aqui valeria para ele, só a parte de potência, né? Porque o soft starter também tem essas proteções. Então vai ficar quando eu for falar de controle de velocidade de motores, quando eu for falar para controlar a pressão de um motor, controlar a pressão da rede a partir de uma bomba ali, controlar a vazão. A gente vai falar sobre o curso inversor e agora nas próximas aulas vamos falar sobre vários tipos de comando, planos de iluminação, o que a gente, as possibilidades, né, como as pressão está, controles de pressão, controles de fluxo estático e assim por diante, ok? Vejo você nas próximas aulas, se vocês gostaram, no teu Pix e se